E hoje ele cobrou responsabilidade de todos os atos e as palavras, né, de todos os parlamentares que estão envolvidos nisso. Em um evento no Palácio do Planalto nesta manhã, ele ressaltou que o importante é a recuperação da economia. A gente tem um trechinho do que ele disse? Coloca aí, André. O momento que atravessamos exige responsabilidade de todos. Responsabilidade com a coisa pública, responsabilidade com atos e palavras. O que está em jogo, meus senhores e senhoras, é a superação de uma crise, convenhamos, sem precedentes. Não vamos esquecer isso. Estamos tratando do futuro do Brasil. Aí a gente ouviu o presidente. Vera, eu já queria emendar um pouquinho no outro assunto também importante. De qualquer forma, teve uma vitória na Comissão de Assuntos Sociais, né? Não, Constituição e Justiça, trabalhista. Exato, desculpa, da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, né? Então teve essa vitória da reforma trabalhista e agora vai para o plenário. O que sinaliza isso, Vera? Você acha que mostra um pouco de força ou Eu falei isso daqui hoje de manhã, né? Que mostrou que o governo teve pelo menos um dia bom, um dia de calmaria ontem em meio à tempestade. Você veja que hoje já começou com o arauto das más notícias batendo ali à porta do Palácio. Então não dá para dizer que seja um refresco contínuo, mas ontem sim, por uma série de circunstâncias, acabou sendo um dia positivo para o governo. Por quê? Porque conseguiu avançar com a reforma trabalhista, que deve ser votada no plenário ainda neste semestre, segundo o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Conseguiu, no dia seguinte já da lista tríplice, nomear a Raquel Dodge, a gente vai tratar disso daqui a pouco, e conseguiu principalmente se livrar do Renan Calheiros, né? Que essa foi a principal vitória do governo, que ele saiu da liderança do PMDB e vai ficar fazendo a sua dobradinha com o Lula fora da liderança, então pode causar menos estragos para o governo. Mas esse chamamento do Temer, a recuperação da economia, esse constante chamamento... Ele vem batendo muito nisso, né? Ele esbarra no fato de que a confiança está caindo, né, no governo, mesmo dos agentes econômicos. As pesquisas aí no mercado já mostram que não se tem mais muita fé na capacidade do governo de aprovar as reformas. Então isso eu tenho falado aqui ao longo dos dias, aqui no Jornal da Manhã, na minha coluna, isso vai ser um termômetro bastante importante para a crise, porque a hora que os agentes econômicos tirarem o pé, aí não vai adiantar muito esse arranjo político que ele está fazendo. Ele é bom nessa parte, ele tem trânsito no Congresso, ele tem ainda respaldo em muitos partidos, mas se o setor produtivo e o setor financeiro tirarem o pé do governo e jogarem aos leões como fizeram com a Dilma, aí fica mais delicado a situação do Temer. Concorda, André Azar? Concordo em parte. Eu acho que, porque eu tenho dito aqui, e vou usar o bordão, não é torcida, é análise, que o presidente Temer ficará até o fim do mandato. Porque ele depende, sobretudo, não exclusivamente, do Congresso, do Senado e da Câmara. Todas as grandes decisões relativas ao seu futuro, dele, Temer, como presidente, esqueçam o Brasil, dele, Temer, como presidente, dependem dessas duas casas. A denúncia do Janot ao Supremo depende da Câmara e o avanço das reformas depende do Senado. Essa vitória na CCJ é muito importante. Foi uma vitória contundente, com margem maior do que a esperada pelo governo. Claro, foi preciso fazer concessões. O Jucá costurou uma série de concessões que mexem nessa reforma que eu tenho dito aqui, a mais importante para o Brasil, a reforma trabalhista. Não importa que é do Temer, de quem seja, ela é importante. Vai avançar. Se avançar no Senado, se for aprovada no Senado, como creio será, em breve, esse sinal para o mercado, para os agentes econômicos é muito importante e é o que interessa. O agente econômico pensa como um cidadão, em certo sentido. Vai botar o que no lugar? É uma tranqueira, é uma pinguela, como diz o outro lá. Mas vai entrar quem no lugar? Qual é o preço dessa mudança? Como ela será costurada nesse cenário de desgraça? Então, repito, importa pouquíssima opinião popular, importa pouquíssimas pesquisas, aprovação, desaprovação de Temer, dane-se. O futuro do governo depende do Congresso. E nesse sentido, sendo Temer e não Dilma, por isso Dilma caiu. Nunca, além de ser essencialmente autoritária, pode-se falar o que quiser do Temer, mas autoritário ele não é.
tem uma vocação democrática, conhece o funcionamento das instituições, do Planalto, da Câmara, do Senado, do Congresso de modo geral. Dilma não conhecia, não se importava, não dava valor e mesmo ignorava o funcionamento do Congresso. Caiu por causa disso. Michel Temer não faz outra coisa senão costurar a sua permanência no Senado e na Câmara. Então, minha gente, dane-se que é ele, pode achar que está torcendo, que não é. Isso aqui é uma análise muito simples. Só cairá se perder o Senado e a Câmara. E não perdeu. Até agora não perdeu. A não ser que apareça um fato novo, que o Janot tire da manga uma informação nova, uma delação nova, uma gravação clandestina nova, alguma coisa contra o presidente, ele vai ficar lá giboiando até o final. Você vê assim também, Madu? Não. Eu acho que é o seguinte, o presidente Temer, por mais trânsito que ele tenha no Poder Legislativo, você tem que convir que a gente está praticamente, né, no ano eleitoral. Quer dizer, num presidente que tem um baixíssimo índice de popularidade, fica muito difícil para um deputado, principalmente, e senador, né, que vai depender das eleições do ano que vem, se pendurar, né, num presidente que é praticamente rejeitado por maior parte da população, né? Então ele vai ter que se ver com esse eleitorado daqui a um ano e meio. Então é muito difícil você cativar, né, por mais trânsito que você tenha no legislativo, porque eleição é eleição. Isso significa aí a sobrevivência. O mandato é a sobrevivência do político. Por outro lado, o presidente Temer, dada a situação da economia e das finanças públicas, ele tem muitas restrições para, digamos assim, abrir a caixinha de bondades, né? Fazer bondades, né, parlamentares através de suplementações orçamentárias e coisas desse tipo para os seus amigos, né, deputados, principalmente, porque as restrições são muito grandes. E se ele resolver abrir a caixa de bondades, aí que vai tudo pro ralo, porque a equipe econômica, que é a única coisa que ainda tem alguma credibilidade no governo, ela não vai aturar, ela não vai aceitar isso, ela vai todo pedir demissão. Por outro lado, eu andei conversando com os meus amigos aí do mercado e tal, em termos de finanças, mercado internacional, o Brasil já está em escanteio há muito tempo, ninguém quer saber do Brasil. E isso, evidentemente, dificulta a vida dos nossos banqueiros internos, né, que precisam fazer essa intermediação. Quer dizer, é muito difícil que o Temer tenha qualquer sustentação para chegar até o final do mandato, por mais trânsito que ele tenha no Legislativo. Eu concordo com o Andreasa que o Temer não é a Dilma e que o mais provável é que ele chegue ao final ali cambaleando, tipo o Sarney, um presidente que está ali cumprindo tabela, esperando para passar a faixa e que ninguém aguenta mais e que ninguém defende. Eu acho que esse é o cenário mais provável. Eu escrevi isso, que tem dois fios que sustentam o Temer, mas vamos lembrar que o Congresso não é uma coisa estanque e que também não é surdo ao que acontece do lado de fora. Não digo tanto a opinião popular, embora ela importe principalmente em um ano pré-eleitoral, mas muito essa opinião de quem ao fim e ao cabo banca os mandatos, como a gente tem visto, que são os empresários, são os banqueiros, etc. Se esse pessoal entender que o Temer deixou de ser solução e passou a ser um entrave à recuperação da economia, que com ele as reformas serão mais difíceis de sair do que sem ele, porque ele está só ali preocupado em salvar o seu pescoço, já não liga mais para a articulação das reformas, e se eles chegarem a um nome que fale, olha, você vai chegar ao final e vai tocar as reformas, essa opinião do Congresso muda rapidinho, né? Ela muda do dia para a noite, ela muda assim, ó. Eu já vi acontecer inclusive com a Dilma. Poucos dias antes da Dilma cair, ainda não se tinha esse turning point. Ele se deu ali quando ela resolveu nomear o Lula, e aí a vaca foi para o brejo de vez, mesmo sendo ela quem era. Então, eu concordo que a situação mais provável é ele conseguir tourear essa crise, mas não está descartado que uma hora ou outra resolvam jogá-lo fora junto com a água do banho. Diga. Naquela ocasião, na ocasião da Dilma,
a posição, a sobrevivência do Congresso, dos políticos, da atividade política, do establishment, do sistema não estava em questão. Ainda não estava. Ali, naquela ocasião, inclusive, os políticos, aqueles que votaram pelo impeachment da Dilma, não tinham clareza ainda sobre a extensão e o apetite da Lava Jato. Muita gente votou contra a Dilma, supondo que com aquilo estancaria a caça aos políticos. Não tenho dúvida disso. Também acho. Ocorre que agora não há mais nenhuma dúvida a esse respeito. Os políticos sabem que eles estão pela hora da morte. Por que, sobretudo, o Temer será sustentado no Congresso? Não é exatamente pelas reformas, também pelas reformas, mas pode não acontecer nada. O Brasil pode continuar parado como está e ainda assim terá, na minha avaliação, a não ser que realmente apareça um fato novo, que ainda não apareceu. O Congresso vai sustentar o Temer porque, meu Deus, se o presidente da República cai nessas condições com a Lava Jato como está, é a atividade política, é o sistema, é o establishment que cairá junto. Então, a manutenção do presidente Temer até 2018, até as novas eleições, essas sim capazes de dar uma legitimidade ao sistema e fazer com que ele continue rodando, vamos segurar esse cara aí, porque se ele cair, a gente cai junto. É com essa mentalidade, com esse pensamento médico que os políticos na Câmara e no Senado estão operando. E é por isso que eu acho que o Temer fica até o final.